Convido os irmãos a estar abrindo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versos 19 até o 31. Lucas 16, 19 a 31. Nós cantamos agora há pouco, que Jesus tem nos chamado pela cruz, e que sem palavras nós temos atendido ao seu chamado. Meus irmãos, mas Jesus também disse que aquele que quer ser seu discípulo deveria tomar a sua própria cruz e segui-lo. E aí, meus irmãos, é onde que está toda a grande questão, né? Muitos de nós hoje temos seguido ao Mestre, ao Senhor Jesus, mas temos esquecido da cruz. Temos esquecido que tem uma cruz pesada a ser carregada. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, no texto de Lucas 16, do 19 em diante, que diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está em consolo aqui, enquanto você em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos perante a Ti, ó Deus. Nós estamos debruçados em Tua palavra e queremos aprender de Ti, ó Deus. Queremos que o Senhor nos ensine, queremos que o Senhor nos instrua e queremos que o Senhor mostre, ó Deus, o que devemos fazer e o modo que devemos viver para, ó Deus, assim Te obedecer, ó Pai, Te servir e Te agradar, ó Deus. Pai, Te peço que o Senhor nos ilumine com o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, compreender os Teus ensinos, e assim poder aplicá-la em nossas próprias vidas, em nossa jornada de cada dia. Assim nós oramos e Te pedimos, na mediação perfeita do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, certamente os irmãos ouviram falar numa palavra que está na moda em nossos dias, né? A palavra ostentação, né? A palavra ostentação, ela significa, né, exibição, ela significa uma palavra que
as pessoas acham bonita, né? E tem esse significado de exibicionismo, ou seja, de exibir riquezas, bens, dotes, etc., né? E é sinônimo, meus irmãos, de jactância, orgulho, soberba, vaidade, vanglória, entre outras coisas, né? É o termo usado para o comportamento de pessoas que servem, que adoram as riquezas, que têm as riquezas como o seu Deus, né? E também exaltam e exibem ações ou qualidades próprias, né? Ostentação de si mesmo, ou de si próprio, ou de suas qualidades, né? Então, essa é a palavra ostentação, né? Que o texto diz aqui que este homem rico, Lázaro, né? Lázaro quer dizer o rico, né? Ostentava, fazia com grande ostentação, exibia com grande ostentação a sua riqueza. Quanto ao texto, meus irmãos, que acabamos de ler, é bem conhecido de todos, né? Trata-se de um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas, né? Você não encontra nos outros evangelhos sinóticos esse texto, esse relato aqui. E alguns consideram essa narrativa de Lázaro e o rico sendo uma das parábolas de Jesus. Outros entendem que é uma história verídica, né? Nós sabemos que as parábolas eram o meio que Jesus ensinava o povo. Jesus, mediante uma situação, ele ilustrava contando uma parábola, mas que essa parábola era uma história, né, que ensinava verdades essenciais, verdades cruciais, né, da fé cristã. Então, meus irmãos, nós vamos conhecer a aplicação da parábola, conhecer a explicação da parábola e as importantes lições que podemos aprender das palavras de Jesus, né? Eu tinha pensado algum tema, né, a respeito do retrato, né, da vida real, né? Eu pensei alguma coisa assim, em cenas da vida real, mas eu vi que não era bem o tema adequado, então resolvi mudar para o preço da avareza, né? Então nós vamos meditar nesta passagem, né, e ver as lições aqui que Jesus está nos ensinando sobre o tema, o preço da avareza. Então, meus irmãos, veja que no versículo 19, Jesus conta que havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo, né? E vivia esplendidamente com fartura e banquetes diários e com grande ostentação, né? Esse homem vivia em grande, se vestia de púrpura, né? Como que nós podemos perceber que esse homem era muito rico? Pela a forma que ele se mostrava, que é percebido aqui no texto, né? O homem se vestia, pela forma que ele se vestia de linho fino, né? De púrpura e linho fino, né? E se banqueteava todo dia, né? Também no versículo 20, meus irmãos, diz que havia também um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao rico e que desejava se alimentar das migalhas da mesa do rico, né? Verso 21, este homem, talvez por conta da condição precária em que vivia, tinha o corpo coberto de chagas, de feridas, né, as quais os cães vinham lambê-las, né? No verso 22, meus irmãos, diz que num determinado momento o rico e o mendigo morreram. Diz que também a alma do mendigo foi amparada pelos anjos do Senhor e conduzida ao céu para junto de Abraão. Já no verso 23, meus irmãos, diz que o rico foi sepultado e sua alma foi levada para o inferno, onde estava em constante tormenta. Veja bem que palavra dura, meus irmãos, inferno, né? A gente não costuma, nos dias de hoje, ouvir muito esta palavra, né? Nos versos 24, meus irmãos, a 26, diz que no inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande
que Lázaro, e mande que Lázaro venha e molhe com o dedo, refresca a minha língua. No entanto, meus irmãos, Abraão disse que isso não seria possível, fazendo lembrar-se do tipo de vida que ele teve enquanto estava na terra, né? Ele clamou a Abraão para que Lázaro pudesse ir até ele, né? E molhasse pelo menos com o dedo em água a língua dele, tocasse a língua dele, para que ele se refrescasse daquele tormento. No entanto, meus irmãos, Abraão afirmou que aquilo era impossível, né? Que não poderia, que isso não seria possível. No verso 27, meus irmãos, o rico também suplicou para que Abraão mandasse o mendigo à casa de seu pai, né? Ele queria que Lázaro avisasse aos seus 5 irmãos sobre aquele lugar de tormento que ele estava, a fim de que eles pudessem se arrepender e evitar ter o mesmo fim que ele estava experimentando, né? Também ele clamou, ele pensou nos seus irmãos, na forma que eles viviam, e também pediu que Lázaro, né? Pediu a Abraão que enviasse Lázaro, né? No entanto, meus irmãos, nos versos 29 a 31, todavia, Abraão lhe respondeu que eles tinham acesso a Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras. Moisés falou, não, isso é impossível, eles têm as escrituras, eles têm a palavra de Deus. E se eles não ouviam os mandamentos do Senhor claramente expressos na palavra, também não iria ouvir alguém que ressuscitasse dos mortos. Meus irmãos, ao estudar esse texto, uma pergunta que me veio à mente foi a seguinte: o que o Senhor queria ensinar quando contou esta parábola, né? O que o Senhor tinha em mente quando proferiu esta palavra, né? E analisando o texto, meus irmãos, o contexto imediato, nós podemos claramente perceber uma conexão que existe entre essa parábola e os versículos anteriores, incluindo a parábola do administrador infiel, registrada nesse mesmo capítulo, né? E ainda mais adiante, percebemos uma certa sequência dos ensinos de Jesus, abordados no capítulo anterior, capítulo 15, onde encontramos advertências do Senhor Jesus sobre a atitude incorreta no trato com as pessoas, né? Os perdidos que eram desprezados pelos escribas, meus irmãos, era muito importante para Deus, né? Os irmãos podem perceber nessas parábolas, né? Tanto a parábola da ovelha perdida, como a parábola da dracma perdida, do filho pródigo, né? A importância que Deus dava a essas pessoas, aos perdidos, pelos quais os escribas e fariseus desprezavam. Já no capítulo 16, meus irmãos, encontramos a advertência contra o uso incorreto e pecaminoso das possessões, ou seja, das riquezas, dos bens e propriedades. Jesus é claro ao afirmar que não se pode servir a Deus e a riqueza. Veja aí no verso 12 do capítulo 16, né? Então, meus irmãos, com base neste ensino, é possível entendermos que a parábola do rico e Lázaro é um tipo de clímax, né, do ensino que Jesus, do ensino presente nesses dois capítulos, capítulo 15 e 16, né, nesses dois capítulos, 14, 15 e 16, né, 3, né? Nela ele adverte de uma só vez sobre o uso indevido das riquezas e sobre o modo desprezível de se tratar o próximo. O rico, meus irmãos, dessa parábola que nós estamos vendo, que nós estamos estudando, cometeu todos os erros descritos por Jesus nos versos anteriores, né? E daí a gente começa a entender por que Jesus
proferiu essa parábola, né? ou esta narrativa. Ele fatalmente, meus irmãos, o rico, ele fatalmente serviu as suas riquezas e desprezou os mandamentos de Deus, com seu modo de vida egoísta, de modo que ele era repugnante aos olhos de Deus. É o que diz o versículo 15, meus irmãos, do verso 16, que diz assim: mas Jesus disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. Veja, irmãos, aquele que se exalta, que se eleva diante dos homens, é abominável diante de Deus. Provérbios 15, verso 3, diz que Deus está presente, ou seja, Deus olha a todos, Deus observa a todos os homens na terra, tanto os maus como os bons, meus irmãos. Note também, meus irmãos, prosseguindo aqui, que os escribas e fariseus que estavam aqui no contexto, ouvindo as palavras de Jesus, registradas nos versos anteriores, versos 14 em diante, questionaram Jesus por estar cercado de publicanos e pecadores. Depois começaram a zombar dele diante de sua censura ao amor às posses materiais, né? Imagine, meus irmãos, você está pregando, você está falando do assunto sério, você está falando da palavra de Deus, e de repente as pessoas começarem a zombar, né? É isso que aconteceu, meus irmãos, nesse contexto aqui. Os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época, quando Jesus falou destas coisas, eles começaram a zombar de Jesus, né? Eles começaram a censurar a crítica que o Senhor estava fazendo contra o amor ao dinheiro, contra a avareza. Portanto, meus irmãos, é claro que essa parábola foi direcionada a eles, né? Foi direcionada a eles. Assim, a figura do rico é uma representação perfeita desses religiosos. Assim, a figura do rico é a representação perfeita daqueles que têm o seu Deus como o ídolo maior, o dinheiro, as posses, os seus dotes, os seus talentos, aquilo que ele consegue produzir por si mesmo, a sua justiça própria, né? Portanto, meus irmãos, creio que neste ponto já se é possível entender, de maneira geral, o ensino principal da parábola. No entanto, para que a explicação fique bastante clara, vamos conhecer um pouco melhor quem eram esses homens, quem eram esses dois personagens da parábola aqui, o rico e Lázaro, né? Veja, irmãos, que o Senhor Jesus fornece dados suficientes para entendermos que aquele homem era muito rico. E como podemos perceber isso? Como já dissemos, né? Isso é demonstrado pela qualidade das roupas que esse homem vestia, né? Púrpura e linho fino eram materiais caríssimos, coisas de realeza, né? Como hoje em dia as roupas mais caras de grife, né? As grifes mais caras de roupa. Então esse homem se vestia pomposamente muito bem, né? Além das roupas, meus irmãos, aquele homem vivia uma vida de ostentação, né? A palavra que nós explicamos no começo, que muitas pessoas acham uma palavra bonita e que está na moda em nossos dias, né? Esse homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas e banquetes diários. Ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo, né? Ele não estava nem aí com aquele mendigo, né, que estava à sua porta ali, desejando receber compaixão, desejando receber das migalhas que caía da mesa. Meus irmãos, imagine a cena, você no seu carro de luxo, chegando todo dia na sua casa do mercado, com aquela compra enorme, com aquela fartura toda, com aquela monte de coisas, e aí na porta da sua casa tem um pobre mendigo deitado, ferido, precisando de ajuda, e você finge que não tem ninguém ali. Assim era a vida deste homem, meus irmãos, nessa parábola. Dia após dia, esse homem saía da sua casa,
passeava, ia a banquetes, ia às festas. Quando voltava, a mesma cena. O homem lá, estendido no chão, cheio de feridas, os cachorros lambendo as chagas, desejando ali, morrendo de fome, desejando tão pouco, né? Comida, resto de comida que talvez caísse da mesa, a pessoa limpasse, desse para os cachorros. Era isso, apenas isso que ele queria. Mas nem isso, meus irmãos, esse homem conseguia, nem assim esse homem conseguia se compadecer. No entanto, meus irmãos, o texto diz que esse homem morreu. Jesus mencionou seu sepultamento, meus irmãos, e aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício, né, a todas as ostentações que aquele homem esbanjou em vida, né? Então, certamente, ele viveu de forma luxuosa e, sem dúvida, seu sepultamento fez jus a isso tudo, né? Fez jus à importância que ele tinha, né? Apesar de toda a sua riqueza, meus irmãos, uma curiosidade: o nome desse homem não é mencionado aqui. Jesus não se preocupou em nos informar esse detalhe. Para o mestre, o nome do rico não tinha qualquer importância. Por outro lado, meus irmãos, o nome do mendigo que desejava comer das migalhas de sua casa ficou marcado na história: Lázaro. Lázaro. Jesus se preocupou em revelar o nome daquele pobre homem. Meus irmãos, após a morte, o rico, diz o texto, foi para um lugar de tormento. O texto é bem claro e direto. Esse termo aqui, meus irmãos, em algumas Bíblias, algumas traduções, é traduzida por Hades. Aqui já está na tradução, que significa inferno. É um lugar de tormento, onde a alma do ímpio, atormentada, é onde a alma do ímpio vai, né, ser atormentada, aguardar a ressurreição do corpo, para, após o juízo final, ser lançado no lago de fogo, isto é, o inferno em seu estado final. Então veja, meus irmãos, que aqui é ensinado duas coisas, né? O inferno no seu estado intermediário, que é quando um ímpio morre, né? Diz lá, Hebreus 11, 29 e 27, que o homem está permitido morrer uma única vez, vindo após isso o juízo, né? E aqui, meus irmãos, a gente subentende nessa passagem que há dois estágios do inferno, né? O estado intermediário, quando um ímpio morre, ele vai para esse estado, né, para o inferno, ser atormentado. E no dia do juízo final, né, ele vai para o segundo estágio, né, que é o lago de fogo, o inferno em seu estado final. Note, meus irmãos, também que o comportamento do ímpio no inferno é bastante interessante, né? Completamente atormentado, gritando, ele pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse em sua língua. Depois ele também pediu para que Abraão mandasse Lázaro à casa de seu pai, para fazer com que seus irmãos se arrependessem. Perceba, meus irmãos, que mesmo após a morte, o rico continuou com seu comportamento egoísta. Mesmo após a morte, o rico continuou com seu comportamento egoísta. Você percebe que como ele continuava tratando Lázaro, né? Ele reconheceu que era Lázaro que estava ali, e ele sabia que Lázaro era um mendigo, que Lázaro era um pobre, coitado, um servo, né? Suas palavras no além, meus irmãos, as palavras do rico, suas palavras no além apenas confirmaram o quanto ele negligenciou a palavra de Deus. Ele não amou a Deus, né, como mandamento maior, ele não amou a Deus sobre todas as coisas, muito menos o seu próximo, como a si mesmo. Meus irmãos, nós vamos agora conhecer a vida desse mendigo. Nós vamos conhecer agora a história do mendigo. Note primeiramente, o mendigo chamava-se Lázaro. Lázaro significa Eleazar, né, que tem o significado de Deus tem socorrido, ou Deus ajuda,
né? Veja que a importância de Jesus registrar o nome é para mostrar aqui o Deus que ajuda, o Deus que socorre, mostrar o Deus gracioso. Se caso esse relato, meus irmãos, realmente for uma parábola, se caso esse texto realmente for uma palavra, porque nós dissemos no começo que existe aí uma discussão entre os estudiosos se realmente é uma parábola ou é um fato verídico, né? Então, se caso esse relato realmente for uma parábola, então existe a possibilidade de Jesus ter utilizado esse nome justamente para indicar que aquele mendigo, mesmo com todos os problemas, provações que enfrentou durante a vida, tinha depositado toda a sua confiança em Deus. Ele era um bem-aventurado, um pobre de espírito, como Jesus diz lá no começo do Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito, meus irmãos? É aquele que não tem justiça própria, é aquele que não depende dele, dos seus talentos, de nada, que depende unicamente e tão somente da justiça de Deus. Então, certamente este era um pobre de espírito. Lázaro também morreu. O texto diz que Lázaro também morreu, meus irmãos. A morte chega para todos, né? Diferente do rico, nada é dito sobre o seu sepultamento, né? Perceba aí que nada é dito sobre o sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena, nem mesmo se ouviu alguém dizer, sabe aquele mendigo tal, ali tal, morreu, né? Nem isso. Todavia, meus irmãos, algo muito mais importante e glorioso do que isto é dito sobre a alma, sobre sua alma. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão no paraíso. Veja que o reino dos céus é o reino invertido, né? Os valores terrenos e os valores do céu são totalmente diferentes, né? Nós estávamos falando agora pouco, né, na reunião de oração sobre isso, né? A inversão que é o reino, né? Aquele que quer ser o maior, né, no reino dos céus, né? E aquele que quer ser o melhor aqui no mundo, o maior aqui no mundo, né? No reino dos céus diz que aquele que quer ser o maior seja aquele que vos sirvas, né? Seja aquele que seja o menor, que aos olhos dos homens seja um escravo, um simples escravo, né? Então veja aqui, meus irmãos, Lázaro não tinha justiça própria, e o que é dito dele é maravilhoso, né? O que é dito dele é o que está lá registrado em Hebreus, falando no papel dos anjos, né? Que auxiliam os santos, né, na sua morte, né? Então, meus irmãos, com certeza o Senhor daquele homem requereu a sua alma, o rico, e levou-o para um lugar de tormenta. E o Senhor desse homem enviou seus anjos para buscar para junto de si, para no paraíso. Quem é o teu Senhor? Qual o Senhor que você tem servido neste mundo? Qual o Senhor virá te buscar no dia da tua morte, meu irmão? Meus irmãos, note que contraste impressionante. O mendigo aqui na terra desejava, era pobre, coitado, miserável, aquilo que o mundo classifica como desprovido de sorte, alguém, um desgraçado, um coitado qualquer. Mas veja que contraste, meus irmãos. O mendigo aqui não tinha nada, comia das migalhas de alguém, tinha por companhia os cães que lambiam as feridas, né? Não tinha ninguém, nem um enfermeiro ali para atar suas feridas, para curar, né? E aí, meus irmãos, se encontra agora reclinado à mesa celestial juntamente com Abraão. Nós podemos dizer que Abraão representa aqui o Pai, representa a Deus, o Senhor. Uma expressão, meus irmãos, que faz referência, né? Esse relato aqui faz referência ao favor especial alcançado por aquele mendigo, ao favor de Deus, ao favor gracioso de Deus alcançado por aquele mendigo. Outra coisa interessante, meus irmãos, é o fato de que no relato de Lázaro, Lázaro não pronuncia uma palavra sequer, nem enquanto estava com vida, nem mesmo após a morte, diferente do rico, né? Lázaro em nenhum momento precisa tentar se auto-justificar de alguma coisa, né? Em silêncio, calado, né? Duas coisas ficaram muito claras, meus irmãos, até aqui: a verdade de que as riquezas terrenas de nada valerão na eternidade, e que o significado principal
né, da parábola do rico e Lázaro é uma clara advertência contra a avareza. Qual o preço da avareza, meus irmãos? Portanto, meus irmãos, essa parábola é um convite ao arrependimento, né? Jesus nos chamou à cruz, Jesus nos chamou para si, Jesus nos chamou para um reino de glória, mas é preciso uma coisa, meus irmãos, para entrar no reino dos céus: arrependimento. É preciso vida santificada, é preciso, meus irmãos, carregar a cruz. Existe uma cruz pesada a ser carregada. Então, essa parábola até aqui, meus irmãos, é um convite a isso, ao arrependimento, ao abandonarmos as coisas, aos ídolos, as coisas que nós damos maior prazer. E então, meus irmãos, dito isso, que lições nós podemos aprender das palavras de Jesus nesse texto? Primeiro, o problema não é ser rico, né? Ser rico não é pecado, né? Na Bíblia, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que eram ricas, José de Arimateia, entre outros, mas aqueles ricos que eram piedosos, aquele rico que sabia que tudo ia ficar aqui, que as riquezas deles não o justificaria, né, nos céus. É por isso que Jesus diz: juntais tesouros nos céus, aonde a traça e os ladrões não roubam, né? Os bens aqui, as coisas juntas aqui podem ser tiradas, né? Mas no céu, os tesouros do céu jamais serão tocados, meus irmãos. Então, meus irmãos, o problema não é ser rico, né? Não existe nenhum problema, e nenhuma parte da Bíblia condena e diz que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro, é a avareza, né? Não se pode servir a dois senhores, meus irmãos. Ou você serve a Deus, ou você é escravo de Deus, ou você é escravo das riquezas. Segundo, meus irmãos, a autojustificação não pode livrar ninguém. Como vimos, essa parábola foi direcionada aos fariseus, pessoas que achavam que poderia se apoiar da justiça própria. Eles já chamavam Abraão de pai, assim como o rico, e pensava que por sua linhagem tinha algum lugar garantido no céu. Certamente, meus irmãos, aquele rico, quando se sentiu ali em tormenta, ele levantou os olhos e viu, contemplou ao longe Abraão. Ele: pai Abraão, tem misericórdia de mim, olha onde eu estou, né? E aí ele viu que não tinha nada para fazer, né? Ele clama por socorro, por misericórdia, mas nada poderia mais ser feito, meus irmãos. Terceira lição, meus irmãos, para completar ainda esse aqui, né, a palavra de Deus nos revela que é somente através da justificação pela fé em Cristo que podemos desfrutar da bem-aventuranças eternas, né? Está lá em Romanos 5:1, né? A terceira lição, meus irmãos, que nós podemos tirar após a morte, nada mais poderá ser feito, mesmo que o relato do rico e Lázaro for identificado como sendo uma parábola. Não podemos negar de forma alguma que verdades definitivas acerca da vida do porvir são reveladas muito claramente nesse texto, né? Esse texto, meus irmãos, nos ensina também que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, né? Nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. A condição de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a condição de condenação, como a do rico, está fixada para sempre. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitada, meus irmãos, agora, em vida. Então, meus irmãos, qual que é um dos papéis da igreja, um dos papéis daquele que é discípulo de Cristo? É preparar as pessoas em estado saudável para a morte. Meus irmãos, ninguém gosta de ouvir da morte, ninguém gosta de ouvir falar de morte. Tem gente que quando fala de morte a pessoa até estremece. Mas, meus irmãos, um dos papéis da igreja, um dos nossos papéis como os discípulos, é preparar as pessoas em estado saudável para a morte. Quando a gente vai no velório, tá todo mundo triste, né? E aí alguém
para consolar aquele ente querido ou alguma pessoa, a pessoa diz, essa é uma verdade, né? Essa é a única verdade, né, meus irmãos, que a gente percebe, né? Essa é a única verdade, né? Todos vão morrer um dia, né? De fato, meus irmãos, mas essa não é a única verdade, né? Todos vão morrer, mas existe também a esperança para aqueles que são de Cristo Jesus, né? A morte é certa, né? A morte é certa, mas nós devemos estar preparados para a morte, nós devemos estar preparados para encontrar-se com o nosso Senhor. Ao homem está permitindo morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ou condenação eterna, ou vida eterna. 4, meus irmãos, o sofrimento eterno é sem alívio. Quarta lição, o sofrimento eterno é sem alívio. O ensino de que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente inconsciente não tem respaldo bíblico. Esse ensino se equivale a interpretações errôneas que muitas pessoas fazem das Escrituras. Jesus deixou muito claro, meus irmãos, que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. É claro nessa parábola, tanto o ímpio quanto o justo que estava na presença de Deus, quanto o ímpio que estava no inferno, estava consciente do que estava acontecendo, estava sabendo, sentindo tudo o que estava se passando, e podia contemplar que havia um outro lugar, e também que havia um grande abismo. Então essa conversa aqui, quando a gente morre, a gente vai dormir por um período, um tempo, até o Senhor Jesus vir acordar e levar você. Não, meus irmãos, isso é engano de Satanás. Isso é engano de Satanás. Nem mesmo, meus irmãos, o maior dos milagres pode fazer com que... quinto, eu não falei do quinto, né? Quinto a quinta lição, a salvação é uma obra inteiramente divina, né? Se o Espírito Santo, meus irmãos, não regenerar o pecador, nem mesmo, né, o maior milagre poderá fazer com que alguém se converta, né, ou se convença do seu pecado, né? Era o que o rico, na ideia dele, iria acontecer com os irmãos. Não, pai Abraão, manda alguém lá, ressuscita alguém dos mortos, que eles vão se arrependerem, né? Meus irmãos, é claro que o rico, mais uma vez, estava completamente equivocado, né? O Evangelho de João nos fala também de um outro Lázaro que ressuscitou dos mortos, e o resultado da ressurreição não foi conversão dos incrédulos, meus irmãos, ao contrário, né? Eles queriam, né, por inveja, já matar Lázaro. Assim que Lázaro ressuscitou, alguém já falou, não, vamos matar esse homem, né? Por fim, meus irmãos, a própria ressurreição de nosso Senhor Jesus mostra que, se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. O homem morto em seus delitos e pecados jamais abandona a sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. O rico, meus irmãos, mesmo após a morte, não demonstrou arrependimento algum, né? Os irmãos percebem que lá, naquele sofrimento, naquele tormento, nenhum momento ele disse, eu me arrependo, ou se eu soubesse. Pelo contrário, meus irmãos, ele permaneceu, né, com a sua mesma teologia, com a sua mesma incredulidade e tudo mais. Meus irmãos, o caráter do rico continuou o mesmo. Ele enxergou Lázaro como um simples servo, tentou se aproveitar, né, dessa condição, né, de descendente de Abraão, ao chamá-lo de pai. No final, ele até ainda pensou que até mesmo na eternidade, seus caprichos, né, poderiam ser mudados, né? Poderia mudar alguma coisa, poderia ser atendidos. Quanto a nós, meus irmãos, quanto a nós, o que faremos? Quanto a nós, o que estamos fazendo da nossa vida? Quanto a nós, como igreja do Senhor, estamos tendo conversas francas e claras a esse respeito? Quantos de nós, meus irmãos, já vimos pessoas partirem, entes queridos, morrerem, e nós nunca, meus irmãos, fomos capazes de chegar juntamente daquela pessoa e falar abertamente com ele, falar do estado que
aquela alma se encontra. Quanto a nós, meus irmãos, quanto a mim, quanto a você, o que temos feito? Quanto a nós, meus irmãos, quando nós comparecermos diante de Deus, qual será, Senhor? Qual será, meus irmãos, o nosso estado? Condenação ou vida eterna? Meus irmãos, o diabo tem emudecido muitos na igreja. O diabo tem criado obstáculos entre família, entre lares, para que nunca haja uma conversa a esse respeito. Meus irmãos, parece até que céu e inferno são ilustrações que alguém contou na Bíblia. Parece até que não existe. O que estamos fazendo, meus irmãos, como igreja? O que faço? E agora, meus irmãos? O que é que eu devo fazer? Talvez essa seja a pergunta que tenha suscitado no seu coração. Meus irmãos, o problema não é morrer. Morrer não é um problema, né? O problema é morrer sem Cristo. Pense nisso. Quero convidar aqui na frente o pastor Eliseu para estar fazendo a oração final, impetrando a bênção do Senhor. Fiquemos de pé, irmãos, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, nosso Pai, louvamos, Senhor, o Teu nome, por esta preciosa oportunidade, nesta manhã, ó Deus, estarmos aqui reunidos para juntos adorar o Teu nome e para sermos instruídos na Tua palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, palavra preciosa que nos traz ensino, exortações, consolo. Ó Deus, nós agradecemos e queremos rogar a Tua bênção para que, à luz da Tua palavra, nós vivamos de modo digno na Tua presença, ó Deus. Nós vivemos em um mundo injusto, onde há muitas injustiças, e por vezes nós, vivendo neste mundo caído, acabamos por nos acomodar, nos acostumar e assimilar assim também, ó Deus, as tendências presentes neste mundo. Coloca, ó Deus, em nosso coração compromisso com a Tua palavra, compromisso com a verdade, compromisso, ó Deus, de sensibilidade para com o nosso próximo, para que nós possamos anunciar a verdade salvadora que há em Cristo Jesus. Porque conforme aprendemos com a Tua palavra nesta manhã, não há uma segunda oportunidade. O tempo de arrependimento, o tempo de voltar-se para Deus é hoje, é agora. Por isso, ó Deus, abençoa-nos para que nós não adormeçamos, que nós não estejamos insensíveis à Tua palavra, que nós estejamos atentos, vivendo de acordo com a Tua vontade, e que nós sejamos, pela graça que vem de Ti, ó Deus, instrumentos da proclamação deste Evangelho Redentor àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Ó Deus, nós agradecemos por esta manhã e pedimos a Tua bênção, ó Deus, para todas as demais atividades que nós ainda teremos ao longo deste dia, dia do Senhor. Assim rogamos a Deus as Tuas bênçãos, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus.